em especial hoje Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio Lisboa, ou Santo Antônio Casamenteiro, ou Santo Antônio das causas impossíveis, daqueles objetos perdidos. São N passagens, vamos dizer assim, sobre a vida de Santo Antônio. Acho que todos já me conhecem. Meu nome é Luiz Carlos dos Passos, tenho 44 anos, 10 filhos, e eu me apresentei hoje de novo, porque eu me relembrei muito enquanto o irmão conduzia no momento de entrega. Disse que nós precisamos ser restaurados a cada instante. Somos reformados por esse Espírito Santo que o Santo Antônio vem nos dizer, vem nos relembrar, porque nós já sabemos, ele habita em nós. Santo Antônio, para a gente, antes de entrar na vida de Santo Antônio, a gente vai ler uma passagem em Efésios, que hoje à tarde preparando, e aí hoje foi se falado bastante aqui no grupo de confiança, de entrega, e eu tenho tido nos últimos dias da minha vida uma confiança plena em Deus, mais do que nunca. Depois eu vou compartilhar com vocês algo maravilhoso que está para acontecer, mas eu não sei se é por isso, já é um momento de expectativa. O padre tem pedido tem alguns ritos que a gente tem que ir seguindo numa véspera de uma ordenação. Eu vou ser ordenado diácono, então estou muito eufórico por dentro, mas há uma preparação profunda em tudo isso. Isso vai nos aproximando de Deus. Há um acompanhar constante, uma confissão, sabe, o jejum. Você vai se entregando nas mãos de Deus e Ele vai agindo dentro de você. O chamado é de Deus, mas tem que ter o partir de nós, essa mudança, esse desejo de nós de sermos mudados, voltarmos ao nosso primeiro amor, voltar à nossa origem, voltar àquilo que nós somos chamados. A gente falar da vida dos santos nada mais é do que nós falarmos do nosso chamado, que está lá em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. E ele fala bem assim para nós: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensível diante dos olhos de Deus. Nós somos chamados, o desejo de Deus antes de tudo, está no coração da Trindade Santa esse desejo que nós sejamos santos. Fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus e na santidade. Por isso a reforma. O pecado entrou e aí vai nos dominando e vai nos transformando aos poucos, porque nós vamos nos fechando. E a gente vai falar um pouquinho, Santo Antônio nos seus sermões, ele vem nos dizer de quatro tópicos, vamos dizer assim, com relação à oração. Em todos eles ele vira e volta nesse contexto de entrega profunda a Deus. E essa semana estava marcado já faz algum tempo, né, irmão? E a gente está aqui, mas muitas vezes até por uma fraqueza da gente, mas dentro do meu coração vai dar tudo certo. No domingo fui trabalhar e deu um imprevisto, eu fui parar em Ponta Grossa, fiquei 36 horas direto lá na Polícia Federal, apresentando uma ocorrência. Saí de lá, cheguei aqui, tem uma reintegração de posse em São Paulo. Nós fomos convocados para estar lá de novo, 12 por 12, trabalhando direto. Até hoje, quinta-feira, era a escala que eu tinha. No papel, humanamente, já estava escalado, eu não tinha como mudar isso. Aí eu ainda tentei protelar e liguei por mão, acho que foi terça-feira, né? Falei, irmão, olha, vê se você consegue alguém, porque provavelmente eu não vou poder estar aí na quinta. Dentro do meu coração há uma certeza, e muitas vezes a certeza está aqui porque Deus habita no nosso coração, não na nossa consciência. Mas aí humanamente eu falei, vai que não vai dar certo. Mas Deus falava, vai dar certo, tenha paciência. Mas eu, humanamente, aí um pouquinho de fraqueza, liguei para ele e falei, irmão, olha, ajeita alguém aí, porque provavelmente eu não vou conseguir estar aí. Ele falou, fique tranquilo, quarta-feira teremos partilha e eu vou providenciar. Vou conversar com alguém para ver como é que a gente pode fazer.
Ontem à tarde, chegando no serviço, normalmente reassumindo o serviço, porque descansava 12, voltava 12, chegou a ordem para nós que nós íamos trabalhar aquelas 12 horas e depois estaríamos de folga. Estava liberado o pessoal do interior, de Sorocaba para cá, estavam todos liberados, não precisavam ficar mais lá em São Paulo. Aí eu falei, Deus estava me avisando que isso já ia acontecer, mas eu ainda fraco, ainda nessa caminhada de busca dessa santidade que está aqui, que Ele já nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, e sermos santos é estarmos embutidos nesse amor de Deus. Santo Antônio de Pádua, mas mais conhecido para nós como Santo Antônio, é o santo da confiança plena em Deus, da entrega. Ele nasceu por volta do ano de 1191 a 195, não tem uma precisão exata, mas provavelmente em 1195, em Lisboa, e foi um santo que foi se entregando plenamente a Deus. Nós temos Santo Antônio, pelo menos na minha concepção, era um santo simples, um santo de pouco conhecimento, mas de muita oração. Eu me enganei plenamente quando fui me aprofundar nesse santo. Era um santo altamente culto, muito estudado, se aprofundava muito em Bíblia, e mais também um santo se entregue plenamente à oração, na confiança a Deus. E nós falarmos hoje dele, que viveu até o ano de 1231, então provavelmente de 36 a 40 anos somente de idade. Mas é uma entrega profunda. Em 1220, ele teve um encontro com os franciscanos, ou ouviu dizer desses franciscanos que foram a Marrocos e foram martirizados, todos foram mortos. E aquilo encantou ele. Ele foi chamado, sabe, a viver aquela vida. A viver aquela vida que ele já estava no monastério, vamos dizer assim, mas ele foi chamado a isso. E isso nós temos que ter na nossa vida, e isso os santos, como um grande intercessor nosso. Mas mais do que um intercessor, um espelho para o nosso caminhar, para o nosso despertar à santidade. O nosso único mediador é Jesus Cristo. Todos os demais são mediadores na mediação de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer isso. Mas qual é o objetivo dos santos, e principalmente a nós, é mostrarmos que somos capazes, que são pessoas que saíram do meio do povo, chamado por Deus. Todos nós somos capazes de sermos santos, e a palavra nos vem dizer isso. Por isso essa palavra escolhemos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensível. Para sermos santos e irrepreensível. Ninguém nasceu santo. Santo Antônio não nasceu santo, ele é um homem normal, comum, mas teve um chamado ao ver as santidades de alguns que entregaram a vida por levar a palavra de Deus. Ele sentiu um chamado, ele despertou algo no interior, algo no íntimo dele, para seguir o mesmo caminho. Quando nós olhamos para um santo, nós devemos ver no nosso íntimo esse despertar, esse chamado a sermos santos, irrepreensíveis, e somos capazes, porque o próprio Santo Antônio nos fala, o irmão já leu aqui, que é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, vai nos relembrar toda a verdade, tudo aquilo que foi dito por Jesus. Ele habita em nós. Então as desconfianças, eu contei esse início, essa partilha dessa semana, porque muitas vezes é algo simples, normal, que Deus está falando no nosso coração, mas nós teimamos de fazer coisas diferentes. Deus está nos mostrando o caminho, o Espírito Santo de Deus está falando no nosso íntimo, falando passos, ouça, confie, vai acontecer. E eu no fundo, Deus está falando, vai dar certo, vai, eu tinha certeza disso, mas eu vou me prevenir, vou ligar para o irmão para dizer que eu não vou, para ele deixar alguém preparado se eu não conseguir chegar. É uma confiança plena? Não. Talvez vamos dizer que seja uma prudência, prevenir, não deixar o irmão desamparado, mas Deus está falando no coração, confia em mim, confia. E para nós sermos santos, nós temos que ter uma confiança plena nesse Deus, plena, profunda. A santidade é isso, é um caminhar, por isso essa construção. De vez em quando nós precisamos de reforma, nós precisamos nos alimentar, nos estar próximo, nos ouvir, vir ao grupo de oração, ir à Santa Missa constantemente. Porque
vida nós estamos sendo alimentados dessa esperança e dessa fé, essa fé que vai nos nutrindo até chegar ao ponto de nós falarmos para aquela montanha, saia daí, vá lá, e ela vai. É mudar as montanhas que está no íntimo do nosso ser, não deixar o que está no íntimo falar mais alto. E Santo Antônio é isso, uma pessoa altamente estudada, muito profundo, conhecedor e uma oratória fantástica, mas nunca se desvinculou de Deus, nunca deixou de ser discípulo de Jesus. Nós brincamos, eu brinco bastante com isso, que Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Nós crescemos em estatura, sabedoria e autossuficiência. Nós começamos a crescer e estudar e achamos que somos o cara, e desvinculamos do caminho de Deus. Nós devemos estudar, sim, lutar pela vida, mas sempre no caminho de Deus, buscando crescer em estatura, sabedoria e graça de Deus. É essa graça que nos move à santidade, moveu o Santo Antônio. Depois a gente poderia falar muito da vida de Santo Antônio, mas eu acho que ele quer que nós falamos hoje, falarmos desse objetivo de sermos santos igual a ele, de irmos ao encontro desse santo, de sermos igual na luta, sabe, no levar a palavra de Deus. Ele viajou à Europa para levar a palavra de Deus. Nós somos chamados a isso. E detalhe, não somos santos sozinhos. Já imaginou ele estudar, ser profundo, conhecedor da palavra de Deus, e ficar para ele, olhar para o espelho e falar, eu sou, eu faço, eu... Não ia ser santo. Ninguém é santo sozinho. Ninguém. A gente vai estudar aqui por alguns dias alguns santos. Vocês vão ver, ninguém é santo sozinho. A santidade vem e passa por mim. Então, sempre bonito. Eu e minhas invenções, que não são muitas minhas, muitas vezes eu copio e vou adaptando. Eu quero ser santo sozinho. Eu sou santo sozinho, eu quero ser santo. Eu busco ser santo, mas só eu. Já imaginou Santo Antônio querer ser santo só por ele? Só eu vou ser santo, eu vou me encher de Jesus. Estou me enchendo de Jesus, a graça de Deus. Está indo, está indo, vai indo. Eu me assustei agora. Enchi da graça de Deus. Pronto, que eu fui parar? Não sei. Pedaços se voaram. Não estou falando que é errado de eu me encher da graça de Deus. Não é isso. Quero que vocês entendam isso. Eu encher da graça de Deus é para que eu abra um espaço para que Deus age em mim, eu cresço em estatura, sabedoria, e graça de Deus. A autossuficiência me explode, ela vai fazer eu explodir. Segura um pouquinho. Se não der certo, ele tenta de novo. A vida é essa, é sempre tentando. Segura primeiro. Nós vamos, fique perto, por favor. Nós vamos nos enchendo dessa graça de Deus. Mas Deus quer nos usar. Ele quer que a gente nos vá se preparando. Vá se preparando para que esse Espírito Santo que habita em mim, ele vá passando por mim. Eu me encho da graça de Deus, mas eu vou me tornando um instrumento desse Deus. Um instrumento para que Ele possa passar por mim e atingir as outras pessoas. Deus vem. A santidade de Deus vai me transformando e vai passando.